Espartanos! Espartanos, bom dia, tudo bem com vocês, queridos? Tudo bom? Tudo tranquilo? Excelente quarta-feira pra vocês aí, guerreiros. E já começa o vídeo falando o seguinte: gratidão, pessoal. Gratidão aí pela força aí, pelo podcast aí. Tive boas repercussões aqui. Espartano Joander realmente foi um exemplo, né? Ali no podcast ali, de inspiração, de contar a história dele. E peço pra vocês assistirem. Quem ainda não assistiu, por favor, assistir. E se for assistir, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreve também no canal aí. Eu esqueci de pedir no dia do vídeo lá pra galera se inscrever no canal. Muita gente assistiu o vídeo e não se inscreveu no canal, né? Foda, mas acontece, né? Errar faz parte, né? Quem nunca errou, né? Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Não, meu amigo? É assim que eu já começo o vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar um novo livro aqui, um novo podcast espartano, que se chama Portões de Fogo, de Steven Pressfield. Exatamente, hoje vai ser só uma introdução aqui do livro, né? Mas antes de começar, pessoal, eu só queria dizer o seguinte para vocês aí, espartanos, que seguem meu canal e que estão estudando para concurso público, procura Julisson Oliveira, oliveira.julisson aí no Instagram, né? O auditor fiscal que simplesmente criou o plano MEP, método de estudo programado progressivo. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo agora. Deu um branco aqui agora. Mas é um método assim essencial aí pro pessoal que tá estudando aí. Igual eu já falei com vocês, né? Eu acho que a maior arma que a gente tem hoje em dia, pessoal, é os estudos. Não tem jeito, né? Os estudos nos dias atuais, você ter conhecimento e ter controle emocional é as maiores armas para essa guerra da vida moderna hoje em dia. Eu vejo dessa forma, viu? Então, o pessoal aí, concurseiro aí, que tá estudando para concurso aí, procura o Júlio Oliveira, auditor fiscal, que o plano MEP é sensacional, pessoal. O plano MEP, e ele é um plano que você pode, inclusive, utilizar na sua vida, né? Porque é um sistema ali de várias coisas que você tem que ir colocando, rodando a roda da vida mesmo, né? E vai fazendo repetições, e vai fazendo revisões, e vai aprender coisas novas. Então, assim, é um sistema muito bacana. Peço para vocês seguirem ele aí, fazendo o jabá mesmo, mas também com gratidão, né? Porque a gente tem que ter gratidão às pessoas que ajudaram a gente também em certos momentos da nossa vida, né? E a gente sabe reconhecer isso, né, pessoal? As pessoas que nos ajudaram. Então, gratidão, viu, Júlio? Um abraço para você aí e uma excelente quarta-feira também. Bom, pessoal, então vamos começar aqui o livro de Steven Pressfield. Pessoal, é um livro grande, é mais de 400 páginas. Provavelmente eu vou ficar nesse livro com vocês aqui 2, talvez até 3 anos, não sei. Vai saber. Não, às vezes vai ser mais rápido, pessoal, a gente não sabe. Mas eu sei que vai ser prazeroso, porque esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Para falar de história, de romance sobre Esparta, personagens, né? A questão individual do espartano, como é que os espartanos pensavam, a questão do treinamento, né? Questão da cripteia, né, questão de... é muito bom esse livro. Esse livro realmente, ele é literalmente os bastidores da Batalha de Termópilas, né? E quem assistiu o filme 300 sabe que é um filmaço. E aqui você pega ali vários detalhes aqui de quando estava rolando aquela guerra ali, aquelas conversas ali, né, que rolavam quando eles estavam lá guerreando, né? As reflexões, o treinamento para aquela guerra, para aquela batalha, os dias que foram passando ali, os conflitos emocionais que os personagens iam sentindo durante aquela batalha. Então, literalmente, pessoal, é um livraço, né? É um livraço e não é à toa que já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Pelo menos é o que está escrito aqui na capa. Mais de 1 milhão de cópias, exemplares vendidos, né? Praticamente um best-seller aí, né? Então, fala que é um romance, né, épico sobre o Leônidas e os 300 de Esparta. E como eu já falei aqui no meu canal, pessoal, eu não sou canal de história, não. Eu não fico passando história, né, indo em Plutarco, Heródoto, aquela coisa de história chata, não. Eu gosto de pegar os romances, eu gosto de pegar também coisas da história real também que aconteceu e fazer reflexões. O objetivo é esse, usar a mentalidade espartana aí para o desenvolvimento pessoal nos dias de hoje. Essa que é a ideia, né? Pessoal, então hoje aqui vai ser praticamente uma introdução. Primeiro vamos falar um pouco de Steven Pressfield, que é o autor desse livro, né? E também autor do Espírito do Guerreiro, né? Vocês já acompanharam o Espírito do Guerreiro, é o podcast que eu já fiz. Foi quando eu iniciei essa sessão aí de podcast, praticamente foi com esse livro, Espírito do Guerreiro. E, pessoal, Steven Pressfield, aqui fala aqui no livro, né? Ele se graduou praticamente na Universidade aqui de Duke, né? E depois serviu no Corpo de Fuzileiros Navais, Navy SEALs, né, dos Estados Unidos. Para quem não sabe, é um dos exércitos mais pica do mundo aí.
e o mais difícil de entrar, e o mais top que tem, né? É tipo o Bop cabuloso mesmo, né? Os Navy SEALs são os caras mais sinistros aí que tem, né? Então, ele é roteirista, ele é autor de uma dúzia de livros, né, de ficção e também de não ficção, em livros que ele conta realmente história real mesmo, né? Um dos livros dele também famoso é A Porta dos Leões, que eu ainda não li, mas que falam que é muito interessante. Ele faz vários livros também, principalmente para a galera que gosta de guerra, área militar, exército, né? Focado para esse público aí, né, do pessoal. E agora falando um pouco dele pessoalmente, pessoal. Ah, você conhece o Steven Pressfield? É pelo Instagram, né? Eu sigo ele, ele me segue, né? E vou falar pra vocês a verdade. Ele é um cara, parece muito humilde, sabe? Um cara tranquilo, um cara, sabe, de bom humor, gente boa demais. E é lógico que quando ele curte as minhas postagens sobre espartanos lá, é lógico que eu fico feliz igual um pinto no lixo, eu não vou negar. Exatamente, né, pessoal? Pô, o cara é foda, né? O cara é foda. Inclusive, pessoal, esses documentários de Story Channel aí, que fala sobre Esparta e tal, fala sobre guerra, Alexandre o Grande, ele tá em todos, pode reparar aí. Sempre que quando aqueles comentaristas lá tal, Steven Pressfield tá lá no meio, pode ter certeza, né? O cara é top. Bom, pessoal, então aqui a gente vai dar a introdução do livro aqui. Eu praticamente vou falar o que tá aqui na capa, na contracapa do livro, né? E já tirando algumas reflexões aqui, sem entrar muito aqui na história. Vai ser só hoje um podcast assim nesse sentido. Então aqui fala Portões de Fogo. Aqui temos aqui, já falando aqui da épica batalha. O rei Xerxes comanda 2 milhões de homens. Aqui é um exagero, né, pessoal? A gente sabe que... mas aqui é um romance, então vale tudo, né? O rei Xerxes comanda 2 milhões de homens, né, do Império Persa para invadir e submeter a Grécia. Em uma ação suicida, uma pequena tropa de 300 temerários espartanos segue para o desfiladeiro de Termópilas para impedir o avanço inimigo. Eles conseguem conter durante 7 dias, 7 dias, pessoal, 7 dias sangrentos as tropas invasoras. No fim, com as suas armas estraçalhadas, arruinadas, na matança também, eles praticamente lutam com suas mãos vazias e com os dentes, pessoal. Relatados diretamente ao rei pelo único sobrevivente grego. E aí a gente vai falar quem que é esse sobrevivente grego, que meio que vai fazer a narrativa da história toda, né? O personagem principal, né, pessoal? E os fatos são apresentados ao leitor de uma maneira vívida e envolvente. Mais do que somente a batalha, o leitor vai entrar em contato direto com o modo de vida desses antigos guerreiros, sua rotina, os seus valores, né? Sua coragem, seus ideais, né? A narrativa realmente empolgante de Steven Pressfield. E ele cria, sim, né, praticamente ele cria, assim, com a sua narrativa, né, uma épica batalha de Termópilas, né, unindo a habilidade realmente da história, um pouco da ficção e a sua experiência, né, no combate de guerra e tal. E, pessoal, aqui já cabe uma reflexão. Aqui ele fala que os espartanos, as armas deles foram destruídas e eles continuaram lutando com as mãos vazias, né? Saindo na porrada mesmo, literalmente, no soco e no dente. Então, quem viu aí a entrevista espartana aí com o Joander, a gente falou muito sobre isso, né? O Joander contou a história dele, que ele perdeu o baço, né? Eu perdi meu rim. E a vida é isso mesmo, a gente vai perder, a gente vai ficar sequelado, a gente vai ficar fudido, mas a gente vai pra frente. Nem que seja pra ir com o dente, nem que seja pra ir na mão. Espartano não para, espartano não desiste. Segue em frente, guerreiro. Já fica a primeira reflexão aí, segue em frente do jeito que tá. Ah, suas condições eram favoráveis, agora não estão mais favoráveis, não interessa. Foi as condições que a vida te jogou. Faça o melhor que você puder com as condições que a vida te jogou, mesmo que elas sejam piores do que estava. De novo, você vai acabar chegando na posição que você estava e depois você vai melhorar mais ainda, se Deus quiser. É assim que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu acho interessante do Pablo Marçal, que eu acho legal os vídeos dele, que ele fala muito disso. Todas as crises, né, todo o julgamento, toda vez que ele passa por grandes crises na vida dele, ele sempre pega aquilo ali para impulsionar mais. Ele usa aquilo ali ao contrário. Como é que eu posso tirar proveito de uma crise na minha vida, né? Onde que eu posso aproveitar justamente essa situação de desgraça aqui para alavancar minha vida? Justamente fazer da desgraça justamente a minha maior alavancagem. Então eu acho que é uma reflexão bacana aí pra gente ir pensando, né? Pra gente já começar aqui o nosso podcast. Bom, continuando aqui, pessoal. Vamos seguir em frente aqui.
Tô literalmente folheando o livro aqui, tá? Vou ser sincero pra vocês aqui. Aí tem um mapa aqui logo de Termópilas no início aqui, né? Mostrando como é que era o desfiladeiro, onde ficava um portão também, né? E aqui a gente já entra também com uma nota histórica, né? Então essa nota histórica diz o seguinte: em 480 a.C., né, as forças do Império Persa sob o rei Xerxes, composta de 2 milhões de homens, conforme Heródoto, né, simplesmente começou a, trans, a transportar ali pelo Hellesporto, né, para invadir e escravizar a Grécia, né. E aí, em uma ação retardada e desesperada, uma força seleta de 300 espartanos foi despachada para o desfiladeiro de Termópilas, no norte da Grécia, onde as fronteiras rochosas eram tão estreitas, né, que o grande número de persas, a sua cavalaria também, né, aqueles monstros também, elefante, né, tudo aquele material, pelo menos em parte, seria neutralizado, porque não ia conseguir atacar tudo de uma vez, como todo mundo conhece já a história do 5300, né. E ali esperava-se que uma força de elite disposta a sacrificar sua própria vida, né, pudesse deter, pelo menos por alguns dias, os milhões de invasores, né. E aí sim, assim foi, né? 300 espartanos e seus aliados conseguiram ali praticamente conter durante 7 dias sangrentos 2 milhões de homens, até que as suas armas estraçalhadas, arruinadas na matança, foram destruídas, né? E aí, pessoal, é o que eu falei, lutaram com as mãos vazias, lutaram com os dentes, né? Como foi registrado pelo historiador Heródoto. Até que finalmente eles foram dominados, né? E praticamente foram mortos, né? Os espartanos e seus aliados, os téspios, né, morreram até o último homem, né? E mesmo na batalha, eles conseguiram ainda o preço ao preço das suas vidas, né? O sacrifício das suas almas, né? Permitiu que os gregos se reorganizassem, né? E naquele outono e primavera derrotaram os persas em Salamina e Plateias, e assim preservaram a fonte da democracia e liberdade ocidental, impedindo que morresse em seu berço, né? E realmente, pessoal, foi isso mesmo, né? A independência que a Grécia conseguiu ali depois que expulsou os persas, porque literalmente a Pérsia estava dominando tudo. A Pérsia era foda naquela época, né? Já falei vários podcasts aqui sobre o exército persa, e se não fosse esse ato corajoso, realmente ia ser muito difícil, né? E aqui fala o seguinte, vai contando um pouco de como é que é o desfiladeiro, né? E como é que tá hoje. São 2 memoriais que permanecem lá no desfiladeiro até hoje, nas Termópilas, né? Lá é chamado também de águas térmicas, águas quentes, né? E no moderno ele é chamado, tem um monumento lá de Leônidas, todo mundo conhece, né? Tem uma estátua de Leônidas lá, ela é em homenagem ao rei espartano, que ele caiu. E ali fica gravada a sua resposta à exigência de Xerxes, né? Para que os espartanos dispusessem suas armas, né? E a resposta de Leônidas foram 3 palavras: vem pegá-las, né? Quer dizer, meu amigo, é aquele negócio, a vida vai tentar te derrubar, mas quando a vida tentar te derrubar, quando o problema chegar, você chega pro problema e fala assim: vem pegar, vem pegar. Essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia, entendeu? Não dá moleza com os problemas da sua vida. Todo mundo que tentar te arrebentar, que te arruinar, te colocar para baixo, chega e fala assim: mon lab, exatamente, mon lab, a palavra em grego espartano que chama vem pegar, entendeu? Que não vai ser fácil, que você não vai desistir fácil, que você vai lutar, entendeu? Que você vai ser imparável. E essa é a ideologia, pessoal, essa é a ideia, né? O segundo o monumento antigo ali, na verdade, era uma simples pedra, né, que representava o túmulo dos espartanos ali, praticamente onde que eles morreram ali, faleceram, né? E ficava gravado com as palavras do poeta Simonides. E seus versos talvez compõem o mais famoso de todos os epitáfios gregos, epitáfios guerreiros, né? Forasteiros, passantes, aos espartanos dizei que aqui jazemos em obediência à sua lei, a lei de Esparta. Bom, aqui, pessoal, a gente já vê várias reflexões, né? Várias reflexões. Primeiro, que realmente os espartanos foram fiel ao Estado, foram fiel às suas leis, morreram pelas suas leis, tiveram obediência, né? Realmente, o propósito, pessoal, foi o que eu falei no último podcast aí, o propósito, quando é um propósito forte, quando é um propósito assim que você sente no seu coração, que você está mudando a vida das pessoas, que você está fazendo bem, que Deus está do seu lado, você morre por ele, mesmo que o mundo todo esteja contra você,
entendeu? Você morre pelo seu propósito, você vai pra cima, né? E você faz cumprir esse propósito. E às vezes você vai ser perseguido, às vezes você vai ser cancelado, às vezes a vida vai te jogar um monte de pedra, mas se você tá mudando, transformando a vida das pessoas, se você tá fazendo bem, se você conhece seus valores, se você tem autoconhecimento, se você sabe quem você é, você não tem medo de nada, você vai pra cima, guerreiro, entendeu? Então é isso aí. Então os espartanos, pelo propósito, por Esparta, pelas leis de Esparta, pelo código de Esparta, pelo espírito de coragem e pela missão, com certeza fizeram realmente aí uma grande batalha aí que praticamente né, liberou toda a Grécia ali, né? Ajudou toda a Grécia. E uma outra reflexão que fica, pessoal, é o seguinte: às vezes na nossa vida a gente vai ter que perder. Eu já falei isso também em alguns podcasts, em alguns vídeos. Perder faz parte. Tem horas que a gente vai ser derrotado. Algumas batalhas nós vamos perder na nossa vida. Nós vamos né, vamos sofrer batalhas, vamos sofrer derrotas, vamos ser chacoteados aí, né? Infelizmente, mas faz parte. E às vezes, pessoal, às vezes é estratégico a gente perder algumas batalhas para depois ganhar lá na frente, né? Quem está querendo progresso na vida, às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Quando você quer um propósito forte, você está trabalhando num projeto seu, às vezes você vai perder fim de semana, às vezes você vai perder sua saúde, às vezes você vai perder tempo com sua família, entendeu? Às vezes você vai perder dinheiro fazendo um investimento ali, né, para o seu negócio dar certo. Tudo precisa de um certo investimento, não tem jeito, né? Ali, às vezes ali você está perdendo seu tempo ali na academia, dedicando, mas lá na frente sua saúde vai estar de ferro. Então, tudo tem um preço a se pagar, no pain, no gain, literalmente, espartano, né? Uma reflexão que fica aqui. Então, os espartanos aqui se sacrificaram, mas eles sabiam que lá na frente toda a Grécia ia colher os frutos, né? Então, um ato de muita coragem. E aqui a gente finaliza aqui, tem uma outra frase aqui, né, da nota de introdução aqui, né? De todos os espartanos e téspios que combateram com bravura, né, a maior prova de coragem foi dada pelo espartano de Ênix. Contam-se que antes da batalha, né, um nativo da Trácia, ele disse que os arqueiros persas eram tão numerosos que ao disparar seus arcos e massas de flechas, as flechas literalmente bloqueavam o sol e davam um eclipse, né? E de Ênix, né, braço direito de Leônidas, já falei várias vezes de Ênix, né? No entanto, completamente impassível diante da força do exército persa, simplesmente comentou com tranquilidade. Tranquilidade, o controle emocional e a frieza que os espartanos têm, pessoal. Ótimo, combateremos então a sombra. Pessoal, essa reflexão eu já fiz aqui no meu canal também e vou repetir ela aqui de novo. A gente lembra de Ayrton Senna. Se o piso tá molhado, tá escorregadio, ótimo. Então nós vamos correr na chuva, né? Não tem como. O campo de guerra, pessoal, é o que faz o contexto da situação. A gente saber identificar as guerras que a gente entra na nossa vida, a gente saber identificar os desafios, a gente saber identificar quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, entendeu? E a gente identificar as verdadeiras técnicas ali para fazer o que ninguém quer fazer, né? Porque quem gostava de correr na chuva? Ninguém. Então você simplesmente fala assim, eu vou me especializar igual o Senna fez, eu vou correr na chuva, né? Eu vou pegar qual é o melhor pneu, qual é a melhor técnica. E naquela maior dificuldade, aquela coisa que todo mundo evita, você vai justamente de cabeça e vira o pico especialista naquilo ali. Isso é muito foda. Essa reflexão aí ficou boa, até eu gostei agora. Bom, pessoal, e aqui no final aqui tem um Arquíloco, né? Ele faz uma frase aqui que assim, a raposa sabe vários truques, só que o porco-espinho sabe um único truque e eficaz. Eu acho que isso aqui a gente pode fazer uma reflexão também de questão de teoria e prática, né? Tem gente que sabe muita coisa, tem gente que estuda muita coisa, tem gente que devora muito livro. Não estou falando que não tem que continuar, igual eu falei com vocês, tem que ter muito conhecimento, pessoal. Mas a prática é que leva à perfeição, né? Não tem como. Então você pode saber de tudo, você pode ter muito conhecimento, mas se não está colocando em prática... E outra coisa, se colocar em prática, tem que ser uma coisa que na prática realmente funciona. Não adianta você ter muito conhecimento, se colocar em prática, mas coisas que não funcionam, né? Então acho que essa reflexão aqui dessa história da raposa e do porco-espinho aqui, que eles colocaram no livro aqui, totalmente de forma aleatória aqui, né? Na introdução, eu acho que é um pouco disso aí, né? A gente saber ter a teoria, a gente saber ter a prática, a gente saber ser efetivo naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente domina, né? Que a gente tem autoridade naquilo que a gente domina. E às vezes a gente não precisa saber muita coisa não, mas o pouco que a gente sabe, a gente realmente é visceral, é na canela, é direto e faz acontecer. Bom,
E aqui, pessoal, aqui a gente termina o podcast já começando o livro. Exatamente, aqui já começa o primeiro capítulo do livro, já começa o livro 1. São divididos em vários livros, igual eu falei, são 400 páginas, pessoal, é coisa pra caramba, mas vai valer a pena. E aqui o livro 1 já é o capítulo falando de Xerxes, né? E deixa eu até ver com vocês aqui, eu gosto de fazer um serviço completo, né? Eu acho que a gente tem que fazer os negócios direito. Vou ler a contracapa aqui para vocês também, de algumas pessoas que comentaram sobre esse livro, né? Olha, o livro realmente é intenso, é empolgante. Steven Pressfield realmente ele oferece ao leitor uma perspectiva do ponto de vista de um soldado extraordinário. Pessoal, e isso é real, tá? E isso é real. Vocês vão sentir nesse podcast aqui como se literalmente vocês fossem um guerreiro e literalmente como se vocês estivessem com os pés lá em Termópilas, né? Porque passa a visão de como se você estivesse realmente dentro daquela batalha lá. Você consegue sentir ali a emoção dos personagens. Realmente, eu vou falar a verdade para vocês aí. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu li 2 vezes já, e realmente a gente arrepia. A gente arrepia. Tem passagens que realmente são muito empolgantes, que a gente realmente fica, né, fica entusiasmado, né? Passando um pouco da minha experiência pessoal aqui também, né, pessoal? E eu falei pessoal pra caramba aqui, pessoal, nossa senhora, fala pessoal pra caramba. Não. Bom, o Heródoto que tornou possível essa história, né? De Steven Pressfield, se tivesse vivo, né, provavelmente ia aprovar esse livro. É um dos comentários aqui também que está no livro aqui, bacana isso, né? E o poderoso e historicamente preciso romance de Steven Pressfield examina a sociedade espartana, a natureza e a coragem, sem nunca perder o seu fio narrativo. Realmente, pessoal, vai falar muito sobre a cultura espartana, vai falar de como é que eles viviam, vai falar como é que Leônidas lidavam com as mães de Esparta, com as mulheres, né, os guerreiros, a personalidade individual, o treinamento, as disputas internas, a disputa de ego, entendeu? Isso aí é muito bacana, as crises, as frustrações, né, aquela obrigação de ser um guerreiro e o peso de levar isso nas costas, de ser de uma família de Esparciato original também, isso vai ser muito bacana de falar. Este relato vivido por esse relato é um best-seller, como eu falei para vocês, realmente é um best-seller, né? Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Surpreendente e não é difícil entender o motivo, né? A representação sangrenta e imaginativa de Steven Pressfield para o combate é envolvente. Sua prosa é clara e acessível. Pessoal, e como Steven Pressfield, igual eu falei com vocês, como ele foi Navy SEAL, né? Como ele foi um fuzileiro naval, como ele foi soldado, ele sabe escrever bem e passar exatamente aquela emoção ali do campo de batalha. Não é uma pessoa que simplesmente imagina como é que seria e fala, não, ele passa muita coisa que você vê que é real, de gente que realmente já esteve na guerra, são alguns detalhes de uma pessoa que realmente esteve na guerra ali, enfrentou os desafios e consegue transparecer isso numa forma do livro muito bacana, né? E aí é isso aí, pessoal. Aqui a gente fecha essa primeira parte com a frase: tenham um bom café da manhã, homens, porque essa noite vamos jantar no inferno. Leônidas, né? Leônidas. Então, assim, aquele espírito de tipo assim: olha, se eu tiver que ir pro inferno eu vou, se eu tiver que ir para as últimas consequências eu vou, né? Porque eu vou encarar o desafio, né? Eu vou encarar o desafio. E nesse caso aqui, na verdade, essa frase, pessoal, eu pego muito assim da questão. No fundo, os espartanos sabiam que sair matando as pessoas, igual o Diênix mesmo falou, pô, às vezes era gente inocente que simplesmente foi dominado pelo exército de Xerxes, eram escravos de Xerxes, e não tinha culpa ali não, iam morrer ali, eles iam matar, né? E eles sabiam que, de certa forma, aquilo ali era um pecado, que, de certa forma, eles poderiam estar indo para o inferno. A reflexão que eu faço dessa parte é mais ou menos isso aí, né? Mas na nossa vida, pessoal, é lógico que a gente sempre procurar ser um bom cristão aqui na Terra. Eu falo muito de Deus no meu canal. Eu acho que são valores que a gente tem que carregar, tem que levar, tem que falar mesmo, né? E é importante a gente realmente ser o guerreiro da vida moderna, combater as injustiças do mundo moderno, né? Não recuar nunca em relação aos problemas, mas sempre indo com ética, sempre indo com o coração do bem, sempre indo, né, com bons valores e com boas atitudes, boas condutas, né? Assim que tem que ser. Bom, Espartano, espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, manda aquela bicuda no like, manda o arru no sininho, se inscreva no canal, você que não inscreveu, e assiste a nossa entrevista aí com o Joana e manda o like lá também, se inscreva aí, quem não se inscreveu também, quem viu a entrevista e não se inscreveu, né? E é isso aí, podcast Espartano de volta no ar, livro Portões de Fogo, vamos continuar daqui pra frente, né? E fim de semana vamos ver se vai ter outra entrevista espartana. Eu não vou deixar com regularidade, toda semana tem entrevista, não, senão fica cansativo também, não é fácil também, questão de logística.
E também meu canal tem que seguir, né? Tem várias histórias, muitas histórias aqui de Esparta para contar ainda. E é isso aí. Tem a série Pecados Capitais, que nós estamos falando já, também peço pra vocês assistir. É uma série que ficou bacana. É isso aí. Espartamos junto então, pessoal. Fica com Deus aí. Excelente quarta-feira. Arru!